Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém, e os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros.
E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando olhamos para o mar, o que vemos? Alguns enxergam apenas água sem fim. Outros veem uma fonte de alimento. Os cientistas observam um ecossistema complexo. Os poetas contemplam a beleza e o mistério das profundezas. Hoje, o Evangelho nos convida a contemplar o Mar da Galileia não apenas como um corpo d'água, mas como um palco para um dos encontros mais profundos e transformadores com o Cristo ressuscitado. Imaginemos a cena. Os discípulos, após terem vivido a experiência traumática da crucificação e a alegria desconcertante da ressurreição, retornam a Galileia. Pedro, sempre impulsivo, decide voltar ao que conhece melhor. Vou pescar. 6 outros discípulos o acompanham. Há algo de profundamente humano neste gesto. Diante da incerteza, voltamos ao familiar, ao que sabemos fazer. Mas aquela noite de pesca foi frustrante. E naquela noite, não apanharam nada. Quantas vezes em nossas vidas experimentamos essa mesma frustração? Trabalhamos arduamente, lançamos nossas redes nos lugares que conhecemos, usando as técnicas que dominamos, e ainda assim, no final do dia, nossas redes voltam vazias. Relacionamentos que se desfazem, projetos que fracassam, sonhos que não se realizam, todos podem ser como aquela noite escura no lago, onde o trabalho árduo parece não dar frutos. E então, na primeira luz da manhã, surge uma figura na praia. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Não é essa também a nossa experiência? Quantas vezes Cristo está presente em nossas vidas, acompanhando-nos em nossas lutas, e não conseguimos reconhecê-lo? Jesus então lhes pergunta: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Quando respondem que não, ele dá uma instrução simples, mas que mudaria tudo: lançai a rede à direita do barco, e achareis. O resultado? Lançaram, pois, a rede, e já não podiam puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Reflitamos sobre esta cena por um momento. Os discípulos, pescadores experientes, tinham passado a noite inteira tentando pegar peixes sem sucesso. E agora, com uma simples instrução de um estranho na praia, suas redes estão tão cheias que mal podem puxá-las. É o discípulo amado quem primeiro reconhece: é o Senhor. Esta história não é apenas sobre o milagre de pesca abundante. É uma profunda lição sobre discipulado e obediência. Às vezes, pensamos que sabemos o que estamos fazendo. Confiamos em nossa experiência, em nossos conhecimentos, em nossas habilidades. Mas Jesus nos convida a lançar as redes em águas mais profundas, a tentar um novo ângulo, a confiar em sua palavra mesmo quando parece contradizer nossa experiência. O que significa para nós hoje lançar a rede à direita do barco? Talvez seja olhar para um problema familiar com uma nova perspectiva. Talvez seja estender a mão em reconciliação a alguém com quem estamos em conflito. Talvez seja arriscar-se em um novo ministério ou serviço que nunca consideramos antes. Ou talvez seja simplesmente dar um passo de fé quando tudo parece escuro e incerto. Quando os discípulos chegam à praia, encontram um convite surpreendente: vinde comer.
Jesus preparou um café da manhã para eles. Pão e peixe, elementos que nos remetem à multiplicação dos pães e à Eucaristia. Este não é apenas um gesto de hospitalidade, é um lembrete de que o Cristo ressuscitado continua a nutrir-nos, a satisfazer nossa fome mais profunda. E então vem um dos diálogos mais comoventes do Novo Testamento. Jesus pergunta a Pedro, 3 vezes, Simão, filho de João, amas-me? Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, agora tem a oportunidade de afirmar seu amor 3 vezes. Em cada resposta afirmativa, Jesus confia a Pedro uma missão: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aqui está uma verdade profunda: nosso amor por Cristo deve se manifestar em amor por seu povo. O discipulado autêntico não é apenas uma questão de sentimentos ou crenças pessoais, é expresso no serviço concreto aos outros, especialmente aos mais vulneráveis, aos cordeiros que precisam de cuidado e orientação. Jesus então faz uma previsão sobre o futuro de Pedro: quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. O evangelista acrescenta: disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Pedro, que uma vez fugiu do sofrimento negando seu mestre, agora é chamado a seguir Cristo até mesmo na morte. O pescador impetuoso será transformado em um pastor disposto a dar a vida por suas ovelhas. Esta transformação de Pedro ecoa na primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos. Aquele mesmo homem que uma vez negou conhecer Jesus agora está diante do Sinédrio, as autoridades religiosas que condenaram Cristo à morte, declarando corajosamente: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O mesmo Pedro que tremeu diante de uma criada agora enfrenta os poderosos sem medo. O que causou esta notável transformação? A experiência do Cristo ressuscitado e o dom do Espírito Santo. Pedro e os outros apóstolos não estão mais pescando peixes, agora estão pescadores de homens, como Jesus havia prometido no início de seu ministério. E quando são açoitados e ordenados a não falar em nome de Jesus, eles saem contentes por terem sido considerados dignos de sofrer ultrajes pelo nome de Jesus. Que contraste com os pescadores frustrados e temerosos que conhecemos no início dos evangelhos. O encontro com Cristo ressuscitado os transformou de homens com redes vazias em testemunhas destemidas, dispostas a enfrentar perseguição e morte por causa do Evangelho. A segunda leitura, do livro do Apocalipse, nos oferece um vislumbre do destino final dessa jornada de fé. João descreve uma visão celestial onde miríades de anjos, juntamente com toda a criação, adoram o Cordeiro imolado, que é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Este Cordeiro imolado é claro, Jesus Cristo, que através de sua morte e ressurreição abriu caminho para nossa redenção. A imagem do Cordeiro nos lembra o sacrifício pascal, mas também a inversão divina de poder. O que parece fraqueza aos olhos do mundo, sacrifício, serviço, amor, é na verdade a maior força do universo. Os discípulos na praia da Galileia não podiam imaginar que seu mestre crucificado e ressuscitado seria um dia adorado por toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e no mar. Mas através de sua obediência à instrução aparentemente simples de lançar a rede à direita do barco, eles se tornaram parte de uma história cósmica de redenção que continua até hoje. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos todos em barcos, lançando nossas redes. Alguns de nós têm lutado por muito tempo, passando noites escuras de trabalho sem frutos visíveis. Outros podem estar experimentando uma abundância que mal podem conter. Mas para todos nós, o Cristo ressuscitado está na praia, chamando-nos, convidando-nos a um novo início, a uma nova perspectiva, a uma obediência mais profunda. A pergunta que ele nos faz é a mesma que fez a Pedro: amas-me? Se nossa resposta é sim, então ele nos confia uma missão: cuidar dos seus cordeiros, apacentar as suas ovelhas. E essa missão pode nos levar a lugares que nunca imaginaríamos, pode exigir sacrifícios que nunca planejamos, pode nos expor a riscos que nunca antecipamos. Mas lembrem-se, o mesmo Senhor que encheu as redes vazias dos discípulos com uma pesca abundante é capaz de transformar nossos esforços aparentemente fúteis em frutos além da nossa imaginação.
O mesmo Cristo que preparou um café da manhã na praia para discípulos famintos continua a nos nutrir com sua presença e sua palavra. O mesmo Espírito que transformou pescadores temerosos em testemunhas destemidas está disponível para nós hoje. Então, onde quer que estejam suas redes hoje, em seus relacionamentos, em seu trabalho, em sua comunidade, em sua luta interior, ouçam a voz do Senhor ressuscitado chamando da praia: lançai a rede à direita do barco. Talvez seja uma direção diferente do que você planejou. Talvez pareça contraintuitivo ou até impossível. Mas quando obedecemos a sua palavra, descobrimos uma abundância que não poderíamos alcançar por nossa própria sabedoria ou esforço. E quando nos reunimos ao redor deste altar para compartilhar o pão eucarístico, lembrem-se daquele café da manhã na praia da Galileia. O mesmo Senhor que convidou discípulos exaustos e confusos para vir e comer nos convida hoje à sua mesa. Aqui encontramos não apenas nutrição para nossa jornada, mas também cura para nossas feridas, perdão para nossas falhas e força para nossa missão. Que possamos, como Pedro, responder ao amor de Cristo com compromisso renovado de servir seu povo. Que possamos, como os apóstolos nos Atos, considerar-nos dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E que um dia nos juntemos ao coro celestial descrito no Apocalipse, adorando o Cordeiro que é digno de todo louvor e honra. Que o Cristo ressuscitado continue a se revelar a nós nas margens de nossas vidas cotidianas, nas praias inesperadas onde Ele espera para transformar nossas redes vazias em testemunhos de sua graça abundante. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.